¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a esta conferencia. Este es el tercer espacio virtual que hemos llevado adelante con el objetivo de compartir y de aprender de nuestros mismos compañeros que de los comunicadores de Flaxi. Ya hemos tenido espacios para conversar y aprender sobre herramientas para mejorar nuestro trabajo en redes sociales, en medios digitales y hoy la comunicación interna, que es una gestión básica, es estratégica para cualquier tipo de organización y que puede utilizarse con diferentes fines como informar, compartir, recordar, motivar, etcétera, es lo que nos tiene hoy reunidos acá. En el siglo XXI, en plena economía digital, se considera la comunicación interna en una institución educativa, o bueno, como en toda organización, como esa energía que alimenta y da fuerza al proyecto educativo, como también es el portavoz que pone al día a toda la comunidad educativa de las novedades del entorno, de los grandes acontecimientos y de hechos que se generan dentro de la institución y que deben ser transmitidos y difundidos a todas las áreas. Ya conocemos lo que significa la comunicación para la Compañía de Jesús y lo que dice el Padre General, Arturo Sosa. Él piensa que, bueno, él ha dicho que la comunicación interna, voy a leer, es un principio clave para la vida de la Compañía de Jesús desde su fundación. De hecho, para San Ignacio era casi una obsesión. Un cuerpo apostólico universal comunicado es una dimensión indispensable de nuestro modo de proceder. La comunicación está dentro de nuestro ADN. También decía que si nos comunicamos bien, hacemos vivo este cuerpo apostólico tan variado en culturas, sitios del mundo y situaciones diversas, y que unidos a través de una comunicación interna efectiva, se hace posible que comuniquemos mejor el mensaje a los demás. En esta conferencia sobre comunicación interna, los comunicadores de los colegios Flaxi y los participantes de otras redes que nos están acompañando hoy podrán conocer cuáles son los aspectos a tener en cuenta y las recomendaciones a la hora de realizar una estrategia de comunicación interna en nuestras organizaciones. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, para este fin, hoy nos acompaña Daisy Lacerda. Ella es periodista, es maestra en educación educacional, con un MBA en marketing por la Ohio University en Estados Unidos. Es especialista en comunicación y gestión empresarial de la PUC en Minas Gerais y en comunicación, nuevas tecnologías e hipermedios por la Uni de Belo Horizonte. Es educadora, es licenciada en filosofía, especialista en teología con especialidad en pedagogía ignaciana. Actualmente, Daisy es la encargada del área de comunicaciones del Colegio Loyola, en Belo Horizonte, Brasil. Yo sé que ella se va a presentar también, entonces lo digo muy breve. Pero antes de darle la palabra a Daisy, me gustaría recordarles algunas informaciones prácticas sobre el uso de la plataforma. Comentarles que el uso del video es exclusivo para los panelistas, pero que cada participante tendrá la posibilidad de levantar la mano para pedir la palabra y compartir sus preguntas y sugerencias. Estas funcionalidades las podrán encontrar en el panel de control ubicado al extremo derecho de tu pantalla. En caso de no ver el panel, deben hacer clic en la flecha naranja que está ubicada en el extremo superior derecho de la pantalla. Para compartir las preguntas y comentarios hacia Daisy, solo deben pedir la palabra haciendo clic en el icono que tiene una mano levantada, si lo pueden ver. Para hablar, podrán activar y desactivar sus micrófonos haciendo clic en el icono del micrófono que aparece un icono con un micrófono. Les pedimos mantenerlo apagado durante la conferencia y abrirlo solo en el momento en que el organizador le dé la palabra. Comentarles también que esta conferencia está siendo grabada en su totalidad y que al término de esta van a recibir un correo con la grabación correspondiente. También podrán encontrar en este mismo panel, para los nuevos inscritos y que no recibieron el correo de ayer, podrán descargar el guión de esta conferencia en español, el cual permitirá comprender mejor la presentación, porque la presentación que vamos a presentar, vamos a mostrar en pantalla, está en español. Sin embargo, Daisy hablará en portugués.
Por eso hicimos el esfuerzo y realizamos la traducción de lo que nos va a compartir Daisy hoy. Y como la presentación en PPT estará en español, para nuestros amigos de Brasil podrán encontrar la versión en portugués de esta presentación. Así que los invito a descargarla haciendo clic en el menú Documentos, que está también en el panel de la derecha. También nos acompaña Ana Sigot, que es del Colegio San Luis de Brasil, de San Paulo, quien habla muy bien español y nos estará ayudando en caso de que necesitemos algún tipo de traducción, con alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Ana, de antemano. Bueno, y sin más preámbulo, Daisy, muchas gracias, te doy la palabra y a todos les doy una gran bienvenida. Daisy, adelante. Olá, Javier, bom dia, então, oficialmente, né? Bom dia aos colegas comunicadores do Brasil, aos colegas comunicadores da Flax e de outras redes que estão participando. Desde já agradeço, né, esse convite feito pelo Javier, também a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu tenho estudado sobre esse tema da comunicação interna. Agradeço também a quem aí gentilmente colaborou, né, e vai colaborar na tradução dos materiais que nós apresentamos, e aos colegas que estão nos assistindo, né, que se interessaram também e se disponibilizaram para esse momento de reflexão e de troca de experiências. Eu fiz uma proposta de caminho, né, para esse nosso momento, com uma breve apresentação minha, pessoal, brevíssima, né? Em seguida, a gente compartilha um pouco sobre a minha pesquisa, né? Os objetivos, as metodologias e os resultados. Em seguida, a gente aborda os aspectos relacionados ao desenvolvimento da estratégia de comunicação interna e, na sequência, a gente abre a palavra para quem mais queira contribuir com alguma reflexão, fazer alguma questão, trazer alguma provocação. Bom, deixo aí para vocês na apresentação o link do meu currículo, que está na plataforma de pesquisa, né, aqui do Brasil. Então, somente porque eu não tenho um outro currículo virtual, eletrônico, para poder deixar para vocês. Mas é só mesmo para quem queira conhecer algo mais da nossa trajetória. Deixo também o link da pesquisa na íntegra, para quem queira ler, né, o conteúdo completo da pesquisa. Bom, sobre mim, eu sou gerente de comunicação do Colégio Loyola atualmente, né, minha formação é em jornalismo. Já atuei em alguns veículos, né, na mídia diária, na imprensa diária, mas a minha trajetória profissional, ela se consolidou aí na comunicação organizacional, é onde eu tenho um pouco mais de experiência. Estou aqui no Loyola há 8 anos, mas comecei na Companhia de Jesus em 2010, então já fazem 9 anos, mais ou menos, né? Comecei no Centro Loyola, que aqui é uma instituição que busca sempre colocar em diálogo a fé e a cultura. No meu percurso profissional, né, surgiu a principal inquietação em relação à comunicação interna, que é como mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum, como alinhar seus interesses pessoais às necessidades e expectativas organizacionais. E nessa trajetória surgiu também o principal desafio, né, que é a falta de referencial teórico. Às vezes eu procurava algum texto, algum artigo para me dar algum suporte e não encontrava. Às vezes encontrava algo relacionado à comunicação interna, mas no ensino superior não encontrava nada relacionado à educação básica. Algo muito teórico, às vezes, ou então algo extremamente prático que não se adequava à realidade da escola. Daí nasceu o interesse, então, por realizar essa pesquisa, que foi possível através de um programa de formação continuada que a Rede Jesuíta oferece aqui no Brasil para todos os colaboradores que têm interesse, né? Claro, mediante alguns critérios de seleção,
E essa pesquisa foi realizada na Unicinos, que é uma universidade no sul do Brasil. Bom, um pouco da minha trajetória é essa. Partindo já para os dados da pesquisa, o tema principal, então, é a comunicação interna como estratégia de gestão educacional. Experiência em colégio particular confessional de educação básica. Isso significa que eu faço um estudo de caso do Colégio Loyola e que, embora a gente saiba e tenha consciência que estudantes e famílias integram aí o público essencial da escola, eu faço um recorte, eu foco a minha investigação na comunicação com colaboradores, né? O foco da pesquisa é a comunicação da escola com os colaboradores, dos colaboradores com a escola e dos colaboradores entre si. A pesquisa gira em torno de um problema, né? Como elaborar, com a participação dos colaboradores, uma proposta de processo de comunicação interna que consolide a comunicação interna como estratégia de gestão. Por que com a participação dos colaboradores, né? E por que o foco na comunicação com eles? Porque a gente sabe que são eles que estão na ponta do processo educativo. São eles que entregam ali no dia a dia a promessa da escola de uma formação integral. São eles que, nas ações diárias, né, trabalham para que a escola alcance seus objetivos. E dentro e fora da sala de aula, eles dão testemunho da missão, né, da escola e da missão da Companhia de Jesus. Então, estabelecemos como principal objetivo elaborar essa proposta de processo de comunicação interna para o colégio, com a participação dos colaboradores, e como objetivos específicos, em primeiro lugar, refletir sobre o que é comunicação interna, entender o que é comunicação interna e como ela funciona. Um outro objetivo específico foi fazer um diagnóstico da comunicação interna do colégio. Como é que ela está hoje? Como ela funciona? Né? Por que caminhos ela passa? Que meios? Que mensagens? Para, então, identificar pontos passíveis de melhoria, né? E fazer algumas propostas de intervenção para qualificar a comunicação interna. Usei nessa pesquisa como referencial teórico autores especificamente da comunicação e da gestão educacional, em sua grande maioria autores brasileiros, porque hoje nós temos aqui no Brasil grandes autores reconhecidos internacionalmente, né? Então, foquei nesses autores e escolhi uma metodologia que se chama pesquisação. Por que escolhi essa metodologia? Para ser coerente com o objetivo que havia traçado, né, que havia escolhido. Se a proposta era fazer algo participativo, eu teria que escolher uma metodologia que me possibilitasse isso. E a pesquisação, ela permite a participação daquele grupo social que está sendo investigado, né? As pessoas do grupo social, elas se envolvem na pesquisa, né? E elas, com isso, tomam consciência do problema real ali daquele grupo e se engajam na construção de uma proposta de solução. Além disso, a pesquisação, ela permite a combinação de várias técnicas, e eu estava procurando uma metodologia que me possibilitasse achar algo inovador, né, uma solução inovadora. Então, por isso, escolhi a pesquisação. Desenvolvi a minha pesquisa em 3 etapas, então. Na primeira etapa, eu fiz uma consulta a documentos institucionais, participei de algumas reuniões de gestão e apliquei uma entrevista a 13 colaboradores da área administrativa e acadêmica e de todos os níveis hierárquicos, nível estratégico, nível tático e o nível operacional. Nessa fase também já fui dando retorno pessoal a cada um dos colaboradores que foram entrevistados.
A segunda etapa foi a aplicação de um questionário eletrônico à totalidade dos colaboradores da escola. Eu queria, nessa fase, medir, quantificar numericamente se os achados da primeira etapa, que é a etapa das entrevistas, se eles se comprovavam numericamente, estatisticamente. Então, enviei um e-mail para a totalidade dos colaboradores, 358 colaboradores naquela época, e tive um retorno de 175 questionários, ou seja, 175 colaboradores responderam a esse questionário, o que é uma taxa de engajamento bastante considerável, praticamente 50% da comunidade, né, desse grupo social estudado, respondeu ao questionário. Os resultados dessa etapa eu compartilhei por e-mail também com toda a comunidade, né? E parti para a terceira etapa. A terceira etapa eu fiz 4 reuniões virtuais com um especialista externo. Esse especialista externo, ele é da área de marketing, já havia atuado no Colégio Loyola e trabalha com desenvolvimento de planos de negócios para lançamento de novos produtos. Então, era um profissional que já tinha uma vivência aqui dentro do colégio, já conhecia a nossa comunidade e também conhecia as ferramentas que eu queria aplicar, que são ferramentas do Design Thinking, muito utilizadas hoje em startups, né, com o objetivo de lançamento de novos produtos e de encontrar soluções inovadoras. As 2 ferramentas do Design Thinking que eu usei foram o mapa da empatia e o quadro de proposição de valor, que eu vou falar um pouquinho mais adiante como funciona. Né? Então, das 13 entrevistas, da análise dessas 13 entrevistas, eu produzi 13 mapas, e esses mapas, depois, eles foram reduzidos a 4 mapas, e eles correspondem ao público que eu segmentei dentro do grupo de empregados, né? Dentro do grupo de colaboradores. Então, o grupo maior, o grupo social estudado é o de colaboradores, mas dentro desse grupo eu segmentei 4 públicos distintos, né? Que a gente chama nessa ferramenta do Design Thinking de personas. Bom, como resultados, na primeira etapa das entrevistas foram mais de 50 perguntas que eu fiz. Então, precisei desenvolver blocos de questões, né, agrupar blocos de questões com respostas relacionadas aos temas específicos. No bloco 1, eu fiz uma pergunta só, que a ideia era perceber, tentar captar o que tinha na mente dos colaboradores como conceito de comunicação. O bloco 2, no início eu queria entender o que eles pensavam de comunicação interna, mas eu percebi que isso era um dado muito técnico para eles, que eles acabavam falando da comunicação do colégio com eles. Então, esse segundo bloco trata especificamente da comunicação do colégio com os colaboradores. No bloco 3, eu fiz o caminho inverso. Procurei investigar como é a comunicação dos colaboradores com o colégio. No bloco 4, a investigação é sobre a comunicação entre os colaboradores. Então, está mais focada na comunicação interpessoal. E desse bloco, algo que não estava previsto, que era o bloco 5, da comunicação entre áreas, né? Das respostas que eu obtive em relação à comunicação entre colaboradores, eu extraí esse bloco comunicação entre áreas. E o bloco 6, me perdoem a interrupção, no bloco 6, eu agrupei as respostas relacionadas a informações complementares. Eu abri a palavra para que os colaboradores pudessem dizer aquilo que eles queriam, que achavam que eu não tinha contemplado, enfim, falar de suas impressões. No bloco 1, como retorno, né, como resposta, eu encontrei diversos conceitos, diversos entendimentos de comunicação. Alguns entendem comunicação como conceitos básicos, um gesto, uma expressão, um sorriso, enfim.
Outros entendem a comunicação como uma condição de existência do ser humano e, por isso, condição de existência das organizações. Alguns deles entendem comunicação como informação, eles fazem essa correlação. Outros entendem comunicação como relacionamento entre as pessoas e tudo que isso envolve. Alguns correlacionam comunicação com objetivos da comunicação. Por exemplo, comunicar é motivar os colaboradores a fazer tal coisa ou a participar de tal evento. Ou ainda correlacionam aos resultados da comunicação, né? Eficiência, qualidade, enfim. E ainda alguns entendem a comunicação como algo mais complexo, aí no nível da articulação, da negociação. No bloco 2, que é o da comunicação do colégio com os colaboradores, eu tive achados muito interessantes. Assim, eles identificam uma comunicação formal, uma comunicação informal e uma comunicação que eu chamei de invisível. A comunicação formal geralmente é aquela que vem da diretoria, passa pelo setor de comunicação até chegar aos colaboradores. A informal é algo mais horizontalizado e aí ela é mais rápida, ao contrário da comunicação formal, que está num fluxo descendente e funciona de forma mais lenta. E essa comunicação invisível que acontece quando a escola deixa de se posicionar, quando ela não mostra, não diz o que pensa, né? Omite, às vezes, algum posicionamento, isso vai construindo uma imagem da escola na mente do colaborador, né? É uma comunicação que acontece, está aí, é um texto que está sendo escrito, mas não está publicizado, né? E é algo do que a gente precisa cuidar. Bom, nesse bloco também, os colaboradores identificam a convivência de meios de comunicação tradicionais, como o e-mail, por exemplo, convivendo com meios modernos, o WhatsApp, que se infiltrou aí na rotina, né, na dinâmica da escola de um modo quase subversivo e que ajuda muito na dinâmica de organização das séries, enfim. Eles identificam também informações suficientes no que diz respeito à informação que a diretoria, né, que os gestores têm que passar para os colaboradores. Às vezes é uma quantidade de informação excessiva, mas também uma insuficiência de informações no que diz respeito ali ao trabalho diário, à execução ali das suas tarefas. Dizem que há uma linguagem predominantemente impessoal, né? Questionam também o acesso à informação. Por exemplo, todos os colaboradores aqui têm o endereço eletrônico registrado, mas alguns deles não têm computador no local de trabalho para que eles possam acessar o e-mail, né? Então, a informação não chega a todos, embora todos tenham o endereço eletrônico. Abordaram também aspectos da linguagem, né? Uma linguagem muito unificada, uma linguagem igual para todos os colaboradores, né? A linguagem utilizada para comunicação com o profissional da base operacional, por exemplo, dos setores de limpeza, manutenção, segurança, é a mesma linguagem utilizada para se comunicar com os profissionais do nível estratégico. Então, eles percebem essa unificação, assim, essa linguagem única, nivelada e niveladora, né, para todos os colaboradores. E ainda um dado interessante, eles conhecem a missão, a visão e os valores da instituição, né, a identidade institucional, mas eles não conhecem, por exemplo, os objetivos estratégicos traçados pela escola para realizar essa missão, essa visão e esses valores, ou seja, para fazer a identidade institucional acontecer. No bloco 4, comunicação entre colaboradores, o que me chamou mais a atenção, que eles apontam muito, é o excesso de ruídos, né?
fofocas, distorções de informação, informações incompletas, muito relacionado à falta de canais institucionalizados de escuta, né? E também a hierarquia, o excesso de hierarquia, o excesso de cargos, né, o excesso de chefias funcionando como barreira à comunicação entre os colaboradores. Como, por exemplo, o profissional da base, às vezes, quer falar diretamente com o diretor e ele não pode, porque entre eles existe a barreira da liderança intermediária. Então, eles apontam isso nesse quarto bloco. É uma das informações mais importantes assim que eu pude extrair desse quarto bloco. No quinto, comunicação. Aliás, o quarto bloco foi a comunicação no sentido inverso, né, dos colaboradores com o colégio, então há essas barreiras e esse excesso de ruído, e na comunicação dos colaboradores entre si, fica muito evidente os perfis pessoais. Não existe um padrão de comunicação, um modo de comunicar, né? Cada um faz isso com os recursos que tem, do jeito que sabe, do jeito que pode, né? E aí a personalidade, os temperamentos, enfim, tudo isso interfere na comunicação entre eles. Algo que eles apontaram também, que sentem falta na comunicação entre eles, é do acompanhamento das suas atividades, do feedback e do reconhecimento daquilo que está sendo feito corretamente. Então, não há essa comunicação, né? Quais os objetivos do seu trabalho, o que você tem que alcançar, se você está fazendo bem ou não, né? E um reconhecimento por estar cumprindo bem com as suas atividades, enfim. O volume de trabalho também interferindo na comunicação interpessoal, o excesso de atividades, às vezes as pessoas ficam ansiosas ou nervosas e acabam reagindo mal ou de uma maneira inadequada, isso interfere na comunicação entre os funcionários. A estrutura física, né? Cada vez que entra um colaborador novo, se ergue uma parede, então isso funciona como uma barreira à comunicação. E o ambiente onde nem todos se sentem confortáveis para se expressar, né? Para falar aquilo que pensam, que sentem, ou um ambiente que não tem canais para receber opiniões, sugestões daquilo que pode ser melhorado no trabalho. Ainda no bloco 5, que foi desmembrado do anterior, da comunicação interpessoal, a comunicação entre áreas. E aí o principal dado é como as pessoas não se comunicam, e inclusive os diretores, né, as áreas também não se sentem na obrigação de comunicar. Então, às vezes um diretor toma uma decisão, comunica aquilo compartilha essa decisão com a sua equipe da sua área, mas às vezes não compartilhou com o seu par, o diretor da outra área. Então, as áreas também não se sentem nessa obrigação de compartilhar conhecimento, informação, decisões, problemas, enfim. E no bloco 6, o mais interessante foi uma aceitação dos colaboradores por essa pesquisa, e eles dizem da pertinência e da necessidade de se fazer esse tipo de pesquisa dentro da escola, mas ao mesmo tempo um medo muito grande, né, do que será feito com essas respostas, de sofrer alguma retaliação. Bom, na etapa 2, que é aquela do questionário eletrônico, a primeira coisa que eu tentei fazer foi identificar o perfil daqueles que estavam respondendo o questionário. E, por surpresa, quase mais de 60%, quase 60% dos que responderam foram profissionais da área acadêmica, acadêmico-pedagógica, né? Na pergunta 2, o que eu procurei saber, verificar, quantificar, foi aquela questão do que eles entendem por comunicação. Então, coloquei várias opções que refletiam ali aquilo que eu achei nas entrevistas, né?
comunicação como informação, comunicação como um setor, comunicação como relacionamento, ou como processos, e uma questão dizendo que a comunicação é tudo isso. Uma questão dizendo todas essas alternativas aí refletem a comunicação. E aí também mais de 60% dos participantes entendem que a comunicação é algo complexo, né? Isso ficou expresso nesse gráfico. Na sequência, procurei quantificar a comunicação do colégio com os colaboradores. E aí, percebi que essa comunicação é a melhor avaliada pelos colaboradores. 62% deles colocam a comunicação do colégio no nível 4 e 5, porque eu fiz uma escala entre pouco satisfatória e muito satisfatória, uma escala de 1 a 5, né? E eles tinham que marcar aí entre 1 e 5, onde eles localizavam a comunicação do colégio. Então, 62% deles colocaram a comunicação nos níveis 4 e 5, que é um nível bastante satisfatório. No gráfico 2, procurei medir sobre a comunicação dos colaboradores com o colégio, aquela comunicação no sentido inverso. Também nesse item, 51% dos colaboradores, a maioria, identificou a comunicação nos níveis 4 e 5, ou seja, níveis muito satisfatórios. Já no dado sobre comunicação entre colaboradores, a comunicação interpessoal, a relação muda. A maioria coloca a comunicação nos níveis 1, 2 e 3, que são os níveis menos satisfatórios. E na comunicação entre áreas do colégio, 60% também colocam a comunicação nos níveis 1, 2 e 3, que são os menos satisfatórios, né? Mostrando aí para a gente que essa comunicação entre áreas, nela é onde se encontram as maiores deficiências e também o maior potencial de melhoria. Ainda acrescentei uma questão no questionário eletrônico relacionado à responsabilidade pela comunicação. Então, a questão é mais ou menos assim: se está ruim, de quem é a responsabilidade, né? Quem é que deve mudar isso, né? De quem é a responsabilidade por melhorar isso? Aí coloquei lá as lideranças intermediárias, a diretoria, o setor de comunicação e também todos os colaboradores. E, para meu espanto, quase 80% dos colaboradores reconhece que a responsabilidade pela comunicação é de todos, né, de cada um. Isso é um fator muito interessante porque o cenário pode ser o pior possível, mas se as pessoas estão corresponsabilizadas, né, se elas entendem que são parte da solução, há uma facilidade muito maior de conseguir promover a melhoria nesse ambiente. Bom, na terceira etapa, o que eu fiz? Como havia dito lá no início, né, dessa apresentação, eu peguei todos esses dados e transpus para o mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? É um diagrama, como vocês podem ver, com 6 perguntas. Esse aqui no meio é o nosso colaborador. E aqui é o perfil, ao redor o perfil desse colaborador, construído a partir dessas perguntas. O que vê, o que pensa e sente, o que ouve, o que fala e faz. Então, no contexto da comunicação interna, o que o colaborador vê? O que ele pensa e sente? O que ele escuta dos colegas de trabalho, dos pares, da diretoria? E o que ele fala e faz diante disso? Por que eu escolhi esse mapa, essa ferramenta? Esse mapa, ele corresponde à contemplação inaciana, que é uma metodologia que foi criada por Santo Inácio, né, nos exercícios espirituais, para ajudar o exercitante, aquele que medita sobre o evangelho, a entrar na cena. Quando a gente entra na cena, quando a gente se vê na cena, a gente
toma consciência do nosso papel ali naquela cena, né? O que eu posso mudar em mim, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para me mudar e também mudar essa realidade. Quando eu comecei a fazer as perguntas, as entrevistas, né, para os colaboradores, eu já dizia logo isso, olha, imagine você aqui no colégio, no dia a dia, no contexto da comunicação do colégio, e quando eu te fizer a pergunta, você pensa, o que eu vejo sobre isso? O que eu escuto sobre isso? O que eu penso, né? Enfim, então transpus as respostas para esse diagrama. Nesse diagrama também a gente pode identificar quais são as dores, quais são as dificuldades que o colaborador encontra no dia a dia para se comunicar, quais são as necessidades que ele apresenta, né? E assim eu pude construir o perfil dos colaboradores e o perfil daqueles grupos que eu falei no início, né? Daquelas personas. Não se preocupem com esse tanto de coisa que está escrita aí, isso é só para vocês verem como é que ficou depois com as respostas dos colaboradores, né? Muitas respostas, e aí foram agrupadas, né, naquelas 4 personas, a persona estratégica, a persona tático, a persona operacional. No operacional, eu tive que fazer uma subdivisão, porque o perfil do profissional que está no operacional acadêmico, que é o professor, é muito diferente do perfil de quem está na área administrativa. Então, por isso, as 4 personas. Bom, esses dados aí, novamente, eu transpus para outro diagrama, que é o quadro de proposição de valor. O que é o quadro de proposição de valor? Um diagrama de 2 lados. No lado direito, a gente coloca o perfil do colaborador, que veio lá do mapa da empatia. Aqui a gente coloca as tarefas que ele tem que realizar no dia a dia, dentro do contexto do problema maior, que é a comunicação interna. Quais as dores que ele sente, quais as dificuldades ele sente e o que ele ganha se ele consegue realizar suas tarefas, se comunicar bem. O lado esquerdo é o lado que nos interessa, porque é aqui onde a gente vai colocar as sugestões de produtos e serviços, ou seja, de ações que nós podemos realizar, ações de comunicação que nós podemos realizar, para quê? Para ajudar o colaborador a realizar suas tarefas, ou se a gente não consegue fazer isso, pelo menos aliviar suas dores, né? E ainda inserimos aqui os geradores de ganhos, que são aqueles valores que o colaborador ganha se ele consegue realizar suas tarefas, né? E se ele consegue realizar bem suas tarefas, o que mais? O que além disso ele ganha, né? Que vantagem ele tem sobre isso? Então, aqui tem um quadro de proposição de valor do estratégico e temos também um quadro de proposição de valor do operacional acadêmico. O que é importante a gente reter desses quadros, né? Que embora aqui do lado direito nós tenhamos perfis muito diferentes, né? Obviamente, quem está no nível estratégico tem um perfil diferente de quem está no operacional. Do lado esquerdo, quando eu fui avaliar as propostas de solução, as ações de comunicação, eu percebi que elas são praticamente as mesmas propostas para todos os níveis. E que se houvesse uma decisão no nível estratégico de implementar essas ações, os problemas de comunicação dos níveis abaixo também seriam resolvidos ou pelo menos amenizados. Então, esse foi o principal achado e que corrobora muito com a tese inicial de que a comunicação interna ela é uma estratégia de gestão. Ela deve ser encarada como uma estratégia de gestão. Bom, a partir dali, daqueles quadros, nós fizemos a proposta de intervenção, que é lá nosso processo de comunicação, em 5 etapas. Quais etapas?
A primeira, um estudo teórico, que nós realizamos no início da pesquisa. A segunda etapa, um diagnóstico, que também já realizamos. A terceira etapa, um planejamento, que é o coração da proposta de intervenção, né? E ela está baseada numa mudança de posicionamento em relação à comunicação. Uma quarta etapa de desenvolvimento, que só acontecerá se essa etapa 3 for aprovada pela diretoria. E uma quinta etapa, que é de avaliação, e aí eu propus fazer uma avaliação nos mesmos moldes, né, dessa que eu fiz na pesquisa, para que se tenha uma base de comparação para medir a evolução, né, a melhoria, se as sugestões que a gente propôs, se elas funcionaram. Bom, o que seria o coração dessa proposta de intervenção baseada na mudança de posicionamento? Seria mudar o nosso modelo de comunicação interno atual, né? Hoje nós temos uma visão bastante operacional da comunicação. A ideia é tornar a comunicação algo estratégico. Nosso foco hoje ele está muito baseado em eventos, né? Divulgar eventos, vai acontecer, participe, não participe, engaje na campanha tal, mas um foco mais baseado em pessoas. Um caráter de mudar de um caráter de transmissão de informação para um caráter de diálogo, de relacionamento. Mudar de um fluxo linear de informações para um fluxo em rede. Hoje nós temos também como prioridade falar daquilo que fazemos, falar de quem somos, e às vezes a gente deixa de ouvir o colaborador. Então, mudar essa prioridade, né, de falar para ouvir. Mudar também o nosso posicionamento enquanto objetivo. Hoje o nosso objetivo é muito informativo, passar para um objetivo de formação dos nossos colaboradores. Hoje, nós estamos muito baseados em princípios de objetividade e imparcialidade. Mudar para princípios baseados na empatia e na transparência. Adotamos hoje uma linguagem muito impessoal, muito em função de ser objetivos, né? Mas mudar para uma linguagem mais afetiva, que toque mais o coração das pessoas. E hoje nossos investimentos eles estão muito relacionados a meios de comunicação, mas a proposta é passar a investir mais em pessoas. Bom, como que isso se concretizaria, essa mudança de posicionamento? Através da sensibilização e da capacitação, da institucionalização de políticas, processos e procedimentos, da adequação da estrutura e competências da área de comunicação, do setor de comunicação e da equipe, e além de adequação dos canais, né? Eliminar canais que não estão sendo muito utilizados, substituir por outros, e adequação das nossas mensagens. Bom, basicamente, a pesquisa aconteceu dessa forma. O que eu tenho a considerar? O que ficou muito claro nessa pesquisa? Que a comunicação é, de fato, uma condição humana, né? E é um campo carregado de sentidos. Nas instituições educativas, essa comunicação, ela sofre muito, ela carrega marcas, às vezes, do modelo de gestão burocrático, hierarquizado, fragmentado. No Loyola, especificamente, a comunicação interna ela é marcada por uma cultura muito tradicional, uma visão, às vezes, mecânica de ação e reação, né? Objetivo e resultado. É uma comunicação, às vezes, centralizadora, personalista, né? Tem lideranças que imprimem o seu jeito de comunicar, né? E isso se universaliza dentro da comunidade. Isso impacta diretamente o clima organizacional, a saúde da relação das pessoas e, consequentemente, na qualidade do serviço educacional que a gente oferece. Mas também ficou evidente que nenhuma técnica, nenhuma tecnologia vai ser capaz de abarcar e de resolver essa complexidade da comunicação interna. Por outro lado, temos algumas perspectivas, né? A comunicação ela não faz milagre. Ações de comunicação, elas resolvem problemas de comunicação, ajudam a resolver problemas de comunicação.
Mas para problemas de gestão, é necessário encontrar soluções de gestão e de liderança. E aqui no colégio, a maioria dos problemas de comunicação interna, elas se referem ao modelo de gestão e liderança. Então, uma mudança de posicionamento assumida, né, efetivamente pela direção, é essencial para qualificar a comunicação interna. Ainda assim, algumas mudanças simples, né, algumas a gente realizou, fazem uma grande diferença. Por exemplo, no uso do e-mail, a gente era muito formal na nossa linguagem, né? Nos dirigíamos às pessoas como prezados colaboradores. Hoje não, hoje a gente trata as pessoas pelo nome. Olá, né, Deise, olá, fulano de tal, do setor tal. Então, essas mudanças pequenas e simples também podem fazer alguma diferença. Como perspectiva ainda, não tenho dúvida da necessidade de ter o elemento humano dentro da organização mobilizado para cumprir a missão, né? E ter êxito aí na educação que a gente propõe, que a gente oferece, e para que ela seja, de fato, uma educação transformadora, assim, da sociedade. E os dados que eu encontrei na pesquisa, eles acabam que confirmam a suposição inicial de que a comunicação interna, ela não é uma ferramenta, ela não é um instrumento apenas, mas ela é um modo de ver, um modo de entender a organização, um modo de pensar a organização, né? Enfim, um modo de gerir, né? Então, ela é, de fato, uma estratégia de gestão necessária, indispensável para o cumprimento da missão educativa. Bom, aqui nesse ponto eu abro um parênteses, né, para compartilhar algo muito pessoal. Durante a pesquisa, eu tive uma experiência bastante inaciana, da desolação e da consolação. Desolação por quê? No início, como eu escolhi aquela metodologia que é voltada para soluções inovadoras, eu achava que eu ia encontrar, assim, a solução para o problema da comunicação, algo completamente novo, que ninguém tinha inventado e tudo mais. Mas não encontrei, né? E isso me provocou uma desolação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a pesquisa me fez enxergar que, e isso é algo que vários teóricos dizem por aí, né, e eu pude comprovar, na verdade, inovar nem sempre é fazer algo completamente novo, do zero, impensado, né? Inovar é, às vezes, fazer aquilo que precisa ser feito, que a gente sabe que precisa ser feito e que a gente não faz. E fazer algo usando um outro caminho, um caminho diferente, né? Que foi o caminho que eu encontrei realizando essa pesquisa. Bom, já caminhando para o fim, né, da minha apresentação, destaco aqui aqueles pontos que são importantes da gente pensar na hora de elaborar a estratégia de comunicação, e essa foi a encomenda que o Javier me fez, né, destacar esses pontos. Primeira coisa, na minha opinião, entender que a comunicação interna não é aquilo que a empresa diz. Ou seja, a comunicação interna não é aquilo que a escola fala para o colaborador. Comunicação interna é também o que o colaborador fala para a escola ou deixa de falar, o que os colaboradores falam entre eles e toda a experiência que eles vivem mediadas pela escola. Então, é algo muito mais complexo do que simplesmente dizer coisas para o colaborador. Então, a gente precisa ter em mente essa complexidade. O outro ponto que eu acho bastante importante é saber escutar, né? Nós somos muito aptos, muito eficientes, muito capazes em dizer da escola, em dizer sobre a escola, né? Em falar algo do ponto de vista da escola, e usamos mensagens bonitas, canais modernos, linguagem adequada, enfim, usamos ali todo o vocabulário
próprio da pedagogia, da espiritualidade inaciana, mas a gente não está muito apto para ouvir, né? O que o colaborador tem a dizer? O que ele precisa escutar, né? Será que é o que a gente está dizendo? E isso quem vai mostrar para a gente é o colaborador, né? A estratégia de comunicação, ela não está na cabeça do comunicador, ela não está na cabeça do diretor. Ela está entre os colaboradores, né? Então, esse ponto de saber escutar, para mim, é um ponto bastante importante. O outro, envolver os colaboradores na construção da estratégia, né? A gente mesmo, se a gente é envolvido na solução de algum problema, a gente se sente muito mais corresponsável pela solução, né? Então, envolver o colaborador na construção da estratégia de comunicação fará com que ele se engaje mais na comunicação interna, né? Ele vai se sentir muito mais interessado em consumir aqueles produtos que forem estabelecidos na estratégia de comunicação. Um outro ponto, sensibilizar e corresponsabilizar os diretores. Se os diretores não estiverem comprometidos com a estratégia de comunicação, é muito difícil ter um resultado positivo com a estratégia de comunicação. Porque os diretores, as lideranças, eles são o exemplo, né? As pessoas se miram neles, né? Se espelham neles. Se a gente tem um diretor que não se importa com a comunicação, que não gosta de se comunicar, não gosta de estar entre as pessoas, né? Não diz daquilo que é a instituição, pouco provavelmente os colaboradores terão esse desejo, né, essa atitude, né? Como fazer isso? Nem todos os diretores, eles têm essa competência, eles trazem essa competência, mas nós, como comunicadores, podemos ajudá-los, né? Capacitando, oferecendo capacitações em comunicação para lideranças, né? Deixando eles conscientes aí dessa necessidade. E, por último, coerência com a missão institucional. E essa coerência eu não estou dizendo de linguagem, né? De dizer usando o vocabulário da Companhia de Jesus, da espiritualidade inaciana. Eu digo que a comunicação interna ela tem que ser coerente com a missão. Nossa missão é qual? Formar cidadãos para transformar o mundo, transformar a sociedade. A nossa comunicação interna ela tem que ajudar a formar nossos colaboradores para também serem cidadãos que transformem a sociedade. Porque se eles não forem isso, como é que eles vão ensinar aos estudantes a fazer isso, né? Bom, por fim, e isso não está aí na apresentação, eu acho que é importante inverter um pouco a lógica dessa questão, né? Estratégia de comunicação, o que ter em mente ao elaborar uma? Para mim, a gente tem que fazer a questão contrária, né? O que fazer para tornar a comunicação interna estratégica? Aqui no colégio, qual foi a minha experiência? Eu não elaborei um plano de comunicação interna. E olha, não estou dizendo que todas as escolas devem fazer isso. Cada contexto é cada comunicador sabe da sua realidade. Mas aqui o que eu fiz? Quando eu comecei a conversar sobre esses pontos com os colaboradores e chamá-los a participar da pesquisa, eles foram tomando consciência do problema da comunicação interna. E eles mesmos foram já pensando em projetos, em planos que eles poderiam fazer para melhorar a comunicação interna. E esses planos e projetos acabaram entrando no sistema de qualidade na gestão escolar, entraram no planejamento estratégico. Isso hoje está pulverizado na escola, sem a necessidade de elaboração de um plano de comunicação interna. Como eu disse, não estou dizendo que ele não é importante, né? É sim, e cada comunicador sabe da sua realidade.
mas essa pesquisa fez esse movimento aqui dentro do Colégio Loyola. Então é isso, muito obrigada, é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Está aí o meu e-mail, se alguém quiser depois entrar em contato, né, fique à vontade. E agradeço novamente, Javier, a todos que estão aí, estou à disposição para ouvi-los também e para também responder alguma questão que achem necessária. É isso. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, Daisy, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tu investigación. Y nada, yo me quedé con muchas cosas aquí anotadas. Te agradezco mucho. Pero también me gustaría darle la palabra a los participantes que puedan hacer sus preguntas, que puedan compartirnos lo que les pareció y conversar entre todos. Les quiero pedir si pueden levantar la mano en el icono que está en el costado superior derecho de su pantalla, con la mano levantada. Les pido también hablar despacio, hablar lento, divagar para que Daisy nos pueda comprender mejor. Eso, ya tenemos una mano levantada, no sé si es Gustavo desde Paraguay, no sé si nos quieres compartir algo, Gustavo. Adelante, tienes activado tu micrófono, no sé si tienes por ahí micrófono, puedes activarlo. Creo que no tienes micrófono. Ahí sí, Gustavo, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daisy? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem, tudo bem. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, cortito y al pie. Excelente lo de Daisy. El tema de comunicación, lo que más me gustó fue el hecho de que hay que crear dentro de las fórmulas de comunicación momentos diferentes que atrapen más. Siento que la misma literatura siempre que decimos, siento que cansa un poco o como que distiende o como que nos llama la atención. Daisy, no sé si me escuchás, si me entendés. Escuto, o som às vezes ele se parte um pouquinho, mas vamos tentar. Vou tentar te entender se você tem alguma questão, senão Javier nos ajuda, né, Javier? Pero por favor. Tá. Eu estou tentando dizer para você que o que você diz de la criatividade para novas fórmulas de comunicação são muito importantes, porque ao mesmo relato sempre a gente já deixa de atender. É como que o mesmo relato a gente já sabe o que você vai dizer. Por isso eu acho que quando você diz que a criação, eu acho a criação como um momento de marketing, não? Como um momento dentro do branding, que é nossa marca, um momento de marketing é um marketing emocional ou um marketing corporativo, empresarial, ou seja, o marketing social que nós usamos. Eu acho isso. É melhor, está bom? Está vendo o que estou tentando explicar? Sim, estou compreendendo. Eu somente isso queria dizer. Ok. Temos que buscar estratégias para dizer a mesma coisa de outra forma. Somente isso. E quem vai nos ajudar a fazer isso, além do pessoal de marketing, é o próprio colaborador. É ele que tem a resposta, né, do que precisa ser dito e da forma como precisa ser dito, qual a forma mais eficiente. Eu acredito
que é o colaborador que vai nos dar essa resposta, né? Porque a comunicação interna é, em sua grande parte, voltada para ele. É um pouco isso que eu encontrei, é um pouco esse o achado, né? O grande achado dessa pesquisa. Obrigada por sua contribuição. Gracias, Daisy. Le vamos a dar la palabra a Gleisi, que nos está pidiendo. Por favor, Daisy, puedes activar tu micrófono. Bienvenida. Oi, bom dia. Estão Olá, estou ouvindo. Então, sobre esse questionário, eu até fiz uma pergunta aqui, se ele será liberado também para todos, como modelo, para que a gente possa começar aí esse trabalho. Deixa eu ver se eu compreendi. O questionário que eu usei na pesquisa, isso. É isso? Isso. Então, ele está publicado junto com a minha pesquisa, mas eu posso também enviá-lo para aqueles que desejarem conhecer, né? É um questionário bastante extenso, como eu disse, são mais de 50 perguntas. Eu fiquei aproximadamente 1h e meia com cada colaborador, porque, apesar de ter perguntas bastante definidas, com as respostas que eu ia obtendo, outras questões iam surgindo durante a conversa, né? Então, eu acabei incorporando essas perguntas ao número total de questões desse questionário que eu apliquei. Mas posso compartilhar, sim. Eu gostaria de ver. Ok. Muchas gracias. Gleisi estaba preguntando si podía compartir el cuestionario electrónico y Daisy le respondió que sí, que ningún problema. Muchas gracias. Ana Claudia Klein pregunta algo por el chat, pero no sé si quieres hacerla tú misma, Ana. Puedes activar tu micrófono. Bienvenida. Te estamos escuchando. Sí, hola, ¿me ouves? Hola. Sí, perfecto. Sim. Parabéns, Daisy, parabéns, Javier, pela oportunidade que nos permite de compartilhar este trabalho. Estava a escutar e pensando se seria possível modularmos um trabalho similar para todas as escolas que gostariam, sim? Para que pudéssemos ter em nossas escolas a percepção, o retorno que Daisy teve em Colégio Loyola. Compreendes? Sim, meu portunhol está bem melhor, sim. Javier, estou a melhorar? Tudo bem, você já virou minha fã de carteirinha, né? Porque esteve na apresentação da banca da minha dissertação e agora está aqui me ouvindo de novo. Então, estou entendendo que virou minha fã. Completamente, amada. É recíproco, viu, Ana? Querida, veja bem, existe essa possibilidade ou eu tô viajando muito? Claro, existe sim, podemos, eu penso que talvez criar um grupo de trabalho, né? E assim, analisando a realidade da grande parte das escolas, elaborar um questionário comum, sim, para ser aplicado a todas as escolas. Acho que ia ser fantástico, assim, se a gente conseguisse obter isso, né, de uma forma padronizada, de um grande número de escolas. Acho que poderíamos nos surpreender em relação à comunicação interna. Verdade. Estou à disposição para isso, se caso a ideia avance, né? Estou à disposição. Sou parceira, tu sabe, né? Muchas gracias a ambas, a las dos. Bueno, tenemos algunos comentarios que nos escriben por el chat. Mónica Castillo de Perú dice, muchas gracias, muy interesante y ayuda mucho el documento compartido. Por otra parte, Verónica dice, gracias por compartir el estudio. Muy interesante y sobre un tema que realmente nos ocupa e interpela.
Si se pudiera compartir el cuestionario electrónico, sería de gran ayuda. Me debo retirar, pero ha sido un placer platicar. Bueno, gracias Verónica, muchas gracias. Luisa de Colombia. Buen día, saludos desde Pasto, Colombia. Yo quiero que me expliquen un poco más los mapas de empatía, cómo funcionan en español. Gracias. Y felicitaciones por esta investigación y esta posibilidad de conocer la investigación de Daisy. Luisa, yo no sé si el documento que está ahí para descargar responde un poco o no sé si Daisy nos quieres explicar un poco más em portunhol. Então, o espanhol eu vou ficar devendo, mas eu tenho uma proposta. Na dissertação eu explico um pouco melhor. Eu posso extrair de lá o trecho do texto que fala sobre os mapas da empatia, posso enviar para vocês junto com alguma bibliografia que seja mais objetiva, mais curta e que facilite a compreensão sobre o mapa da empatia. Porque é uma ferramenta, de fato, muito eficaz, muito eficiente na identificação do perfil do colaborador, né? Excelente, sería buenísimo. Muchas gracias. Cecilia, de México. Me tengo que ir, pero no sin antes agradecer a Daisy por compartir su experiencia. Muy interesante todo su trabajo. Saludos a todos. Muito obrigada, eu que agradeço. Mateo, de Ecuador. Saludos de Quito. Sí, es una genial idea de compartir el estudio y replicarlo en las escuelas. Es crear red. Felicitaciones, Daisy. Y una pregunta, ¿qué tan importante es la construcción de narrativas para la comunicación interna? Então, a importância é que isso confere autoridade, na minha opinião, àquilo que a gente vai dizendo, porque é algo construído junto com o colaborador. Então, a comunicação ela ganha uma maior autoridade, porque é algo que parte do colaborador, né? É algo que vem dele, não de fora, da cabeça do comunicador ou do diretor, enfim, é algo que nasce da realidade. Então, para mim, essa construção de narrativas, ela confere maior autoridade à comunicação interna, né? Muchas gracias. No sé si te quedó un poco más claro, Mateo. Gracias, dice, sí. Dice que sí. Le damos la palabra a Julián, que nos está pidiendo desde Colombia. Julián, por favor, puedes activar tu micrófono. Bienvenido. Hola a todos, buenos días. Buen día. Daisy, muchas gracias por compartirnos e ilustrarnos en este tema que, si bien está en el contexto de tu organización y de tu país, creo que aplica muy bien para mi provincia y para mi obra en Colombia. Permíteme felicitarte por estos resultados que nos comparten, y creo que esto de alguna manera reafirma una tesis que estamos trabajando nosotros acá, y es que el reto real que tenemos no está en los canales, sino que está en las personas de nuestra organización, que a veces nos volvemos expertos en utilizar grandes canales internos y novedosos y tecnológicos, pero realmente estamos dejando a un lado el centrarnos en la persona. En nuestra identificación de los retos tenemos unos temas que incluso aparecen allí en tu investigación, que tradicionalmente no están enfocados a los diagnósticos de comunicación internas, como lo son la coherencia, la empatía, la autoridad y el ejemplo, ¿cierto? Asociado, digamos, desde el tema de la coherencia. Creo que es muy valioso el aporte, creo que es aplicable a todas nuestras obras desde el concepto y la articulación con la espiritualidad ignaciana, que creo que me pareció algo supremamente innovador como lo planteas allí, no desde inventarnos el agua caliente, sino desde hacer las cosas de una manera nueva y aplicada a las personas. Te felicito, muchas gracias, Javier. Gracias por esta oportunidad, que además hace mucho no podía participar por diferentes actividades propias de mi obra. Muchas gracias, Daisy. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muchas gracias, Julián. ¿Pudiste comprender un poco lo que nos compartía Julián, Daisy? Compreendi, sim.
Muchas gracias. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Muchas gracias. Nos gustaría recibir la presentación y formatos para aplicar la encuesta. Saludos desde República Dominicana. Loida. Muchas gracias, Loida. Obrigada, Daisy. Parabéns pelo trabalho. Liliane. Ana María Sigot nos dice, acá todo mi equipo saluda y agradece mucho lo que Daisy pudo compartir aquí con nosotros en Sao Paulo. Muchas gracias. Fue todo muy interesante. Ok, muito obrigada. Y la última dice, muitísimo obrigado, Daisy. Parabéns pela apresentação y pelo itinerario recorrido no colegio. Abrazo fraterno. Vinicius y Natani, del Obrigada. Colegio dos Jesuitas. Obrigada. Aquí tenemos la última intervención. Nos estaban levantando la mano de Ecuador o ya no, ahí la bajaron. Sí, así, Carlos, te vamos a activar tu micrófono, por favor, bienvenido. Buenos días, Daisy, muchas gracias por los contenidos que nos has compartido. Ciertamente se aprende a veces mucho más de la experiencia que de la misma teoría. En este momento estamos en un momento en que se nos ha pedido la renovación de nuestra imagen corporativa, que incluye el relanzamiento de nuestro portal web. Y eso nos ha traído otras nuevas experiencias respecto a qué es lo que queremos informar, qué es lo que queremos comunicar. Y ciertamente uno se va enfocando a la comunicación como institución, como obra y como parte del gran conglomerado que es de instituciones de la Compañía de Jesús de Flaxi. Nuevamente reitero el agradecimiento y animándoles a que sigan compartiendo estas experiencias con esta dinámica. Ok, muito obrigada. Muchas gracias, Carlos. Bien, para ir finalizando, nuevamente, muchas gracias, Daisy. Voy a leer el último comentario que nos llega desde Guatemala. Muchas gracias por la información y felicidades. Saludos desde Guatemala. Obrigada, eu que agradeço a todos. Yo no sé si quieres decir algo para finalizar, Daisy. Queria dizer que eu estou à disposição, né? O trabalho está publicado para quem quiser ler, ou se quiser que eu envie um arquivo, enfim, o e-mail também está disponível, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais sobre o caso específico de cada escola, né? Estou à disposição para aquilo que puder ser útil, para aquilo que eu puder contribuir com todos. E agradecer demais a atenção, o convite, né? Essa oportunidade de apresentar os resultados do meu estudo. Para quem pesquisa, é muito gratificante poder compartilhar o resultado daquilo que encontrou, daquilo que estudou. Então, muito obrigada, Javier, mais uma vez pelo convite. Muito obrigada a todos que participaram. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias a todos los que se conectaron, participaron y conversaron con nosotros. Bueno, ya nos veremos en otro momento virtual y retomaríamos nuestras reuniones virtuales como siempre, desde la red de homólogos. Un abrazo grande a todos y que tengan un feliz miércoles. Hasta luego. Okay. Chau, chau. Chaucinho. Chao.